Um filme perfeito que inicia uma trilogia igualmente perfeita. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E em 2025 a gente tem o aniversário de 40 anos de um dos grandes clássicos da Hollywood dos anos 80, né? Um dos filmes mais adorados, venerados, idolatrados e copiados de todos os tempos, né? Eu tava esperando por uma boa oportunidade para finalmente trazer essa trilogia aqui no canal. Então acho que agora a hora chegou, até porque vai ter um relançamento nos cinemas no começo de novembro, mas eu já vou antecipar isso porque eu vejo outubro, né, como o mês dessa saga, que é De Volta para o Futuro, o filme de 1985 dirigido pelo Robert Zemeckis. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha só isso daqui, pessoal. Esse box de DVD foi um dos primeiros DVDs que eu comprei na minha vida, tá? Eu nunca me esqueço, né? Eu tava numa viagem pra Santos, né? Eu tinha acabado de comprar um DVD aqui em São Paulo, lá no começo dos anos 2000, e essa foi uma das minhas primeiras aquisições, foi a trilogia De Volta pro Futuro em DVD. Eu tenho uma longa história com esses filmes, né? Eu lembro que o meu cunhado e a minha irmã gostavam muito de Volta pro Futuro, foi uma grande expectativa, né, um grande evento finalmente assistir esse filme. Eu vi o primeiro em DVD, aí eu tenho uma história muito louca com o 2 e o 3 que eu pretendo trazer nos vídeos subsequentes dessa retrospectiva, mas caramba, isso daqui tá comigo há mais de 20 anos, sabe? É muito louco pensar assim, em como dura essas coisas, né, como é que é o primeiro contato e tudo mais. Eu ainda vejo esses DVDs, vira e mexe aqui, né, esses famosos encartes aqui, né? Esse é o primeiro filme, né? O De Volta ao Futuro, de 85, que eu sempre ouvi falar muito dele, né? Eu acho que quando a gente pensa em filmes de viagem no tempo, não tem como você ir longe do De Volta ao Futuro. Eu até diria que não tem como ser melhor, né? Ele pode não ser o mais cientificamente aprimorado, o mais certeiro no sentido de realismo, mas no que diz respeito a puro entretenimento, pipoca e um arco muito bem contado dentro da sua própria proposta, eu acho que De Volta ao Futuro é uma das grandes peças que servem de estudo para Hollywood, para roteiristas, para diretores de cinema. E a gente começa a falar de De Volta ao Futuro, claro, né? Eu sempre trago aqui o espaço dos bastidores da produção, com a dupla Robert Zemeckis e Bob Gale, né? O diretor e o roteirista. Eles estavam numa crescente interessante em Hollywood, né? São dois aprendizes do Steven Spielberg. O Spielberg ele meio que apadrinhou os dois primeiros filmes deles, que foi o I Wanna Hold Your Hand, que é um filme muito divertido sobre fãs malucas dos Beatles, né, durante uma transmissão do primeiro show deles na TV, e Carros Usados, que é uma comédia com o Kurt Russell sobre literalmente uma loja que vende carros usados. São dois filmes que foram bem recebidos, mas que não foram um sucesso comercial, e então eles tinham essa coisa de serem vistos como apenas as crias, os Nepo Babies do Spielberg, por assim dizer, porque eles só conseguiam trabalho pela influência dele, e esses trabalhos não davam muita grana, e, né, em meio aí à ascensão deles no final dos anos 70, início dos anos 80 também, o Bob Gale, ele começa a pensar na ideia de Volta ao Futuro quando ele visita a casa dos pais dele e fica embasbacado com o álbum de fotografias do colégio do pai dele, né? Onde ele se pergunta se ele e o pai dele teriam sido amigos naquela época, e ele acredita que não, enquanto o Robert Zemeckis se identifica, né, com esse tipo de pensamento, porque ele lembra de como as histórias que a mãe dele contava pra ele se contradiziam bastante com a realidade, né? Então, os dois começam a trabalhar nessa ideia que envolveria uma viagem no tempo, no caso de um garoto dos anos 80 que vai para a década de 50, então eles poderiam brincar com essa diferença de valores, com esse choque cultural. Então, um roteiro passa a ser escrito em 1981 e como eles tinham aí uma influência do Spielberg, eles já estavam com o nome na cidade, eles levam o projeto de estúdio a estúdio e um pessoal na Columbia Pictures fica interessado no projeto, mas antes dele ser aprovado, o Robert Zemeckis, né, temendo ser querendo não ser só o aprendiz do Spielberg, aceita, numa capacidade de operário mesmo, dirigir o Tudo por uma Esmeralda de 1984 com o Michael Douglas e a Kathleen Turner, que é um grande sucesso, né? E é um filme que não tinha nenhum dedo do Spielberg, então Robert Zemeckis conseguiu o cachê que ele precisava para ter a aprovação no De Volta para o Futuro, que ainda assim
teria a produção do Spielberg, porque o Spielberg gosta muito do roteiro, gosta da ideia, produz com a Amblin dele e também ajuda a levar o projeto para Universal Pictures, né? O filme sairia da Columbia, ficaria na Universal e é meio que uma das joias da Universal até hoje, com o Spielberg atuando bem fielmente como um produtor super envolvido no projeto, né? Ainda que seja o bebê de Robert Zemeckis e Bob Gale. É uma produção que seria orçada em 14 milhões de dólares e que, né, tem uma história muito famosa aí sobre o elenco, né? A gente tem naturalmente o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd estampando os pôsteres, né? Pôsteres desenhados pelo Drew Struzan. Drew Struzan faleceu ontem, né? Uma pena, ele é o grande artista de pôster de todos os tempos, na minha opinião. E antes de chegar, né, no Michael J. Fox e no Christopher Lloyd, a gente teve uma lista bem interessante de candidatos, né? O Fox ele sempre foi a escolha número 1 do Robert Zemeckis por conta da série Caras e Caretas, ou Family Ties, que era muito bem sucedida na época, mas cujos produtores de TV achavam que ele não seria capaz de conciliar os dois trabalhos. Antes do Michael J. Fox ser cogitado, com essa negada dos agentes do Michael J. Fox, nomes aí da época, como Charlie Sheen, John Cryer, o Johnny Depp, o John Cusack e até o Robert Downey Jr. foram alguns dos cogitados, enquanto pro Doc Brown, antes de chegar no Christopher Lloyd, eles pensaram no John Lithgow, no Jeff Goldblum, no Robin Williams, no Gene Hackman e até no John Cleese como algumas das opções. No caso do Marty McFly, o nome escolhido foi do Eric Stoltz, que foi visto como um ótimo ator na época, né? O Zemeckis conta que ele era um ator muito bom, mas no papel errado, né? Porque o Stoltz, ele não conseguia trazer o timing cômico que ele queria para o Marty McFly. Eles começam as filmagens do filme em novembro de 84, mas eles não estavam satisfeitos com o Stoltz, né? Eles chegaram a gravar muita coisa com ele, muitas cenas com vários membros do elenco, chegou a ter até algumas confusões pelo que eu li, porque o Stoltz ficava no personagem, né, então ele enclicava com o Thomas F. Wilson, que interpreta o Biff, por exemplo, e não estava entregando o resultado que todo mundo queria. O Zemeckis leva algumas das imagens e gravações para o Spielberg, e o Spielberg recomenda que ele já tenha um candidato em mente antes de demitir o Stoltz, e o Zemeckis ele volta para a primeira opção dele, que é o Michael J. Fox. Eles dão um jeito aí com a produção da série de TV, né? O Michael J. Fox literalmente gravava a série de TV de manhã, saía do set e ia para o De Volta pro Futuro no lot da Universal na Califórnia. Então, bem complicado. O Zemeckis diz que demitiu o Eric Stoltz foi uma das piores coisas que ele já fez, né? Foi uma reunião muito difícil, porque de fato eles rodaram mais de um mês com o Stoltz. Tem material no filme final que às vezes é reação do Christopher Lloyd ao Eric Stoltz, ao invés do Michael J. Fox, né? Às vezes eles gravavam só as partes do Michael J. Fox, porque eles já tinham como usar as do Christopher Lloyd, por exemplo, né? Tudo isso aumentou o budget da produção em mais 5 milhões de dólares, né? Então ele cresceu para 19 milhões. Uma pós-produção que eu só consigo imaginar como problemática, né? Imagina, você tá trabalhando com a montagem de uma cena onde um ator tá reagindo a duas performances diferentes, né? Você tem que ser muito bom no seu trabalho para conseguir fazer esse jogo de cena. E olha, assistindo o filme, a montagem é realmente excelente, porque eu nunca percebi esse descompasso, né, essa diferença de tom, que mostra também que o Lloyd é um excelente ator. E eles finalizariam esse corte, né, eles voltariam a gravar o filme lá no primeiro trimestre de 1985 e finalizariam em meados de junho daquele mesmo ano para estrear em julho de 85. Então, super corrido, deve ter sido bastante estressante, mas o resultado valeu muito a pena, porque como a gente bem sabe, De Volta pro Futuro se tornou não só o maior filme de 85 em termos de bilheteria, mas um marco cultural absoluto. É um grande filme, é um dos melhores filmes que Hollywood já entregou, com toda certeza. A história do filme segue o adolescente Marty McFly, vivido por Michael J. Fox, que ao se aventurar na máquina do tempo de seu amigo Doc Brown, vivido por Christopher Lloyd, acaba voltando no passado para a década de 50, onde acidentalmente acaba atrapalhando o primeiro encontro de seus pais. Quando eu era mais novo, né, eu assistia De Volta pro Futuro e eu achava o máximo esse conceito de um carro DeLorean voltar no tempo, né? A gente fica bem ligado nesse lado, assim, das cenas de ação, da cena de perseguição de skate, do número musical do Johnny B. Good, da própria noção de se viajar no tempo e da comédia, das gags mais visuais, assim. Quando você assiste hoje, né, como um adulto de Volta pro Futuro, você vê que é uma história muito bizarra, né? E é genial também, né? Ótima, uma premissa excelente, onde o Marty, ele acaba voltando no tempo, se coloca no lugar do pai dele por acidente, por impulso, né?
e a versão jovem da mãe dele, que é vivida pela Lea Thompson, se apaixona por ele, né? Então é um filme onde um cara volta no tempo e acaba sendo cobiçado pela própria mãe. E também tem uma relação divertida com o pai, que é vivido pelo Crispin Glover, né, o papel mais famoso da vida dele, que é a personificação suprema de um nerd introvertido e inseguro. Então, isso é total mérito dos Zemeckis e do Bob Gale, né? A forma como eles tiram humor constrangedor e inquieto dessa situação é muito legal, é divertido e óbvio, Michael J. Fox, excepcional no papel, ele é puro carisma, ele é engraçado, ele tem muita energia, é um tipo de performance que você pode pegar lá de 85, jogar hoje no filme de 2025 e ela não soa deslocada, ela soa completamente natural. E acho que isso também vem do fato de que a performance do Michael J. Fox é muito copiada por atores, assim, né? Eu vejo muito, não é à toa que o pessoal às vezes fica vomitando esse pedido na internet de ver o Tom Holland interpretando o Marty McFly num remake, né? Nunca vai acontecer, mas você entende que o Tom Holland busca esse tipo de energia que o Michael J. Fox exibe em cena durante, né, praticamente toda a projeção do filme. As cenas dele com o Christopher Lloyd são brilhantes também. Tanto o Christopher Lloyd de 85, né, que é um pouco mais velho do que a versão dele em 55, mas é o tipo de relação, né, de amizade muito legal, muito dinâmica, porque são dois opostos completamente diferentes, né? O Marty é um adolescente descolado que anda de skate e o Doc é literalmente um cientista maluco, né? Então, como esses dois personagens se conheceram na linha do tempo de 85 original, né? Eu sei que quando a gente assiste o filme é tudo meio que um paradoxo, né? Então, o Marty só conhece o Doc Brown porque ele voltou no tempo pra conhecer ele e pedir ajuda pra voltar, mas é engraçado imaginar, né, sem o conceito de viagem no tempo, como que Marty McFly e Doc Brown se conheceram, se trombaram em Hill Valley de 85, né? Isso sempre me chamou muita atenção, mas o que a gente tem aqui é uma mistura perfeita de comédia, drama familiar, claro, por que não? Aventura, ficção científica, porque os conceitos da viagem no tempo em si são muito simples, né? O Marty, ele tá num dilema onde, como ele meio que separou o primeiro encontro dos pais dele, ele corre o risco de não existir no futuro. Tanto ele quanto os irmãos, né, tem um dispositivo que, assim, num sentido de viagem no tempo não faria muito sentido, mas que dentro da história é completamente funcional e é um ótimo guia, que é uma foto dele com os irmãos que progressivamente vai sumindo, porque aquelas pessoas não vão mais existir, né? Então, existe uma urgência e meio que se torna um filme de romance forçado, porque o Marty, ele tem que ajudar o pai dele, que é o cara menos romântico do mundo, a conquistar uma das garotas mais populares da escola, né? Então, ele é divertido nesse sentido, né? Como ele dá margem para um filme onde um jovem tem que ajudar os próprios pais a se apaixonarem. Coloque aí a figura de um antagonista muito carismático, que é o Biff, do Thomas F. Wilson, e você tem até uma história de catarse muito forte, né, porque a grande recompensa que o De Volta ao Futuro te oferece, né, como espectador, é que a vida do Marty em 85 não era das melhores, né, ele não tinha uma relação muito boa com os pais, tinha que fazer as coisas escondidos, o pai dele era praticamente uma vítima de bullying eterno do Biff, né, já que eles trabalhavam juntos, então você constrói essa narrativa, né, onde o George McFly, que é o pai do Marty, tem que aprender a ser mais valente, a confrontar aqueles que se aproveitam dele, né? A cena em que ele dá um soco na cara do Biff é tão espetacular, né? Não só pelo exagero, pelo overacting, pela forma como a câmera dos Zemeckis, né, enquadra os punhos e as risadas. É um momento assim de pura beleza, né? Dentro de uma comédia de ficção científica, viagem no tempo, nos anos 50, né? Esse filme ele consegue ter tanta coisa legal. Então eu preciso falar também sobre a direção do Robert Zemeckis, né? De cara, assim, eu vi todos os filmes do Zemeckis em 2020 na pandemia e acho que desde o primeiro filme ele já tinha um olhar, assim, uma direção de cena muito específica, muito controlada. E ele abre o filme dessa forma, né? É um longo plano que vai mostrando só objetos e detalhes do escritório, do laboratório do Doc, que já te situam perfeitamente na história, oferece um foreshadowing do final, né, com a imagem do Buster Keaton pendurado no ponteiro de um relógio, e ele segue com isso através das cenas de ação, das sequências que valorizam muito bem o design de produção que recria os Estados Unidos dos anos 50, a forma como, né, desde uma perseguição de skate fugindo de um Rolls Royce até o clímax num baile
que ganhou uma força por conta do número insano do Johnny B. Good, né? Que, tipo, por que não, né? Você tá numa urgência pra voltar pro futuro, mas você tem uns minutinhos pra apresentar ao povo da década de 50 um bom e velho rock and roll. Isso é divertidíssimo, é tudo muito bem feito. Os efeitos envelheceram muito bem pra mim até hoje, né? O clímax da viagem no tempo, né? Onde ele tem que ser acertado pelo raio para gerar 1.21 gigawatts para voltar para o futuro. É super intenso, é super bem feito. A trilha sonora do Alan Silvestre, né, pessoal? Quando eu era criança eu achava que era o John Williams, né? Tem aquela cara, aquele gostinho de John Williams, mas é um trabalho definitivo da vida do Alan Silvestre, né? Uma trilha sonora icônica, marcante, que acompanha perfeitamente esse filme inteiro, né? Ele é muito musicado, né? O spotting dele, que é onde a trilha entra, onde ela reforça, né? Seja pelo romance, pelo suspense, pela confusão, é tudo perfeitamente acertado. De Volta pro Futuro é um filme perfeito, pessoal. Não tem muito pra onde fugir. O que mais, né, você pode falar sobre De Volta pro Futuro hoje, 40 anos depois? 40 anos depois, né, eu assisti há uns 20 anos atrás, um pouco mais de 20 anos atrás, ele permanece tão engraçado, tão bem feito, tão certeiro, tão elegante, né, na sua estrutura, nas suas reviravoltas, nas suas ideias, que eu acho que nada impede que daqui a mais 40 anos, né, daqui a 80 anos de Volta pro Futuro, ele vai permanecer tão imortal, tão perfeito quanto ele sempre foi. Pra De Volta para o Futuro, eu dou uma nota 10. E no lado financeiro, né, o filme foi um tremendo sucesso, o maior filme dos Estados Unidos daquele ano, tendo sua estreia em 3 de julho de 1985 com 11,152 milhões de dólares, que ajustado para a inflação cresce para 33,579 milhões, fazendo um total doméstico de 214,553 milhões, que ajustado para a inflação cresce para, olha só, 646 milhões de dólares, e no mundo inteiro um valor de 385,53 milhões, que ajustado para a inflação, aproximadamente chega aí a 1 bilhão 159 milhões de dólares. É um sucesso tremendo, né? Maior ainda, levando em conta os números de hoje. E eu acho sempre o máximo lembrar que ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original. Merecia ter ganho, na minha opinião, né? A gente aprende tanto com o roteiro desse filme, além de ter ganhado a categoria de melhores efeitos sonoros e concorrido em melhor som e melhor canção original para Earth Angel, né? Curioso como o filme tem tantas canções assim, né? Power of Love, Back in Time, e a academia realmente lembrou de Earth Angel, de uma ceninha lá no final do filme no baile, né? Enfim, justo, merecido, De Volta pro Futuro, pessoal. Eu volto na próxima semana para falar sobre a parte 2, na subsequente sobre a parte 3, pra gente ter a comemoração completa dessa trilogia maravilhosa. Então, eu quero saber de vocês agora, pessoal. Deixe nos comentários aí o que vocês acham de Volta pro Futuro, como foi a primeira experiência que vocês tiveram com essa saga, né? Como foi o primeiro contato e também, né, se vocês pretendem reassistir o filme quando ele chegar nos cinemas aqui no Brasil no começo de novembro. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.